Voltamos ao segundo bloco, vamos continuar aqui a entrevista com a doutora Marielle, vamos conversar com o Michel também, que é o representante do TCU. E aí, quando nós viramos o bloco, o Michel perguntou o seguinte, e as prefeituras? Falamos do governo do estado, vocês também, o foco vai também para os municípios? Sim, o foco ele tem como finalidade atuar em todo o estado, né? Só que com relação especificamente a esse ponto dos serviços terceirizados, até o momento não chegou nenhuma demanda ao foco, né? Os problemas que têm ocorrido, principalmente no segundo semestre deste ano, foram especificamente com relação aos órgãos e entidades do governo do estado. Eu quero falar dos trabalhadores, justamente sobre a questão de você que está procurando emprego. Deixa eu dar um recadinho rapidinho aqui, antes de falar com a doutora Marielle, sobre a Recol. Você que está procurando emprego, a Recol está oferecendo ali auxiliar administrativo para Rio Branco. Olha lá os requisitos, ensino médio, completo, experiência em rotinas administrativas, subordinação, relacionamento interpessoal. Então você pode apontar sua câmera para aquele QR Code, que você está interessado nesse emprego. A Recol está precisando urgente, olha, quando tem essas vagas no mercado, a gente tem que correr atrás, viu? Então, anote aí, pega o QR Code, tem ali o contato também pela internet. Não perca essa chance, você que já tem aí um pouco de experiência. E eu mostrei esse recado sobre o negócio de emprego também, doutor Marielle, para entrar nesse assunto. Nós tivemos demissões aí de vigilantes nesses contratos terceirizados, né? Nesse caso aí, o que o trabalhador pode fazer? As empresas alegam que o governo não fez, passaram-se os anos e eles estão recebendo o mesmo valor de 2 anos atrás. Isso existe? Eles podem cobrar isso? A gente tem percebido nas nossas investigações também, e também no fórum, nessas reuniões que nós fazemos, que essa fala da repactuação, a necessidade de repactuação dos contratos, ela é muito, muito rotineira, né? Sempre é alegado isso, eles mostram a defasagem, mas assim, em verificações que fizemos, verificamos que poucas empresas acionam o Estado judicial ou administrativamente pleiteando essa repactuação contratual, esse reconhecimento de dívida, e o que nós percebemos é que o trabalhador, ele acaba, como ele é o polo mais fraco dessa relação, e o Estado, né, a administração pública, fala aqui Estado, mas enquanto administração pública, como a administração pública, ela detém, pela legislação, como falei anteriormente, a lei de licitações, ela traz várias garantias, porque a gente está falando de dinheiro público, né? A gente é prestação de serviços, mas com dinheiro público. Então, o Estado, por exemplo, a empresa ela precisa ter capital de giro que demonstre que ela tem saúde financeira para suportar os encargos relacionados, não apenas trabalhistas, previdenciários, tributários, todos os encargos decorrentes da prestação daquele serviço por 90 dias. A partir do qual é que o Estado estaria em mora. Então, a partir do dia 91 é que o Estado estaria em mora. E o que nós percebemos na prática é que as empresas elas não têm esse capital de giro, elas não têm essa saúde financeira, essa idoneidade financeira que as permita não depender do Estado. O que chega muito ao nosso conhecimento é o quê? A gente está dependendo da secretaria tal entregar a documentação, mas como é capilarizado, a documentação que vem do Jordão, ela demora a chegar, então a liberação da nota fiscal demora. Então isso impacta em todos os contratos em cadeia, isso não deveria acontecer. E existe uma exigência, Michel, de que a empresa tem que ter um capital para evitar esse tipo de atraso? Sim, essa aferição ela é feita inicialmente na licitação, né? Então qual é o mundo ideal? É que na licitação o Estado só admita para prestar serviço uma empresa sólida, uma empresa que já tem um serviço prestado e reconhecido no Estado e, além disso, que atenda a alguns requisitos que a lei exige de saúde financeira. O Estado não pode contratar qualquer empresa porque ela ofereceu o menor preço. A licitação ela não tem como finalidade simplesmente você conseguir o menor preço. Pelo contrário, você tem que conseguir o melhor preço no sentido de o melhor contrato para a administração pública. Então, às vezes, uma empresa ela faz o que a gente chama de mergulhar no preço, ou seja, ela oferece um preço muito baixo e aí o Estado vai e aceita aquela prestação de serviço, quando ele tem que fazer uma aferição para verificar se efetivamente aquele preço que está sendo ofertado vai ter possibilidade de ser cumprido, porque se não tiver, ele pode desclassificar aquela empresa. E essa questão, só para complementar, de que as empresas reclamam de que os contratos não são repactuados, é uma situação estranha. Por quê? A lei de licitações, o edital de licitação e o contrato
tem que necessariamente, é obrigatório, prever uma cláusula com os índices de reajuste. Tá? Então a administração não pode se furtar a conceder o reajuste contratual anual para a empresa. Doutora Marielle, deixa eu fazer uma pergunta de uma pessoa aqui. Ela diz assim, boa tarde, Adailson. Pergunta aos entrevistados, eu estou afastado por motivo de doença e descobri que essa firma que estou afastado há 12 anos não existe mais. Fui cortado pelo INSS sem poder retornar ao trabalho. E aí notei que na Justiça já entrou com caso na Justiça do Trabalho, mas essa firma nem endereço tem mais. Nossa. Essas terceirizadas que entram e que somem, e que às vezes é o mesmo proprietário, mas muda de nome. Mas aí ela vai precisar verificar com o tomador do serviço, porque o tomador do serviço, no caso, o Estado, as secretarias de saúde, as secretarias, né, de saúde, educação, elas são responsáveis subsidiárias por aqueles trabalhadores. Então, se essa empresa ela sumiu com essa trabalhadora ainda pendente, né, com registro pendente, porque estava afastada, enquanto a afastada está, não pode ser dispensada do trabalho, cabe inicialmente pesquisar onde está essa empresa e não a localizando. E ela tendo um contrato, se o contrato dela tivesse sido firmado com algum desses órgãos da administração pública, verificar a possível responsabilidade subsidiária da administração por qualquer verba residual devida. Porque é importante que a gente destaque, por isso que esse assunto ele é um assunto importante para o foco, importante para cada um desses órgãos de controle da gestão pública, é porque há dinheiro público envolvido. Então, já foi pago, né, já houve na licitação a contratação, um valor global para a prestação daquele serviço. Então, aquele serviço ele foi executado, aquela trabalhadora ela deve ter entrado na conta. Então, é necessário verificar tudo isso para que se busque as responsabilidades. E muitas vezes acontece, Michel, dessa desculpa de não estar pagando o mesmo valor, ou o valor de 2 anos atrás, ele reduz o número de servidor no serviço. E aí começa a ter problema. Onde tinham, por exemplo, 3 pessoas fazendo a limpeza, só tem uma. Quer dizer, isso prejudica, a pessoa chega, está sujo. Isso também tem que ser contado, ou vocês também estão de olho nessa prestação? Sim, esse é o ponto importante, porque se isso acontecer, é uma fraude. Né? O contrato ele é feito a partir de uma licitação, onde o primeiro ponto é o levantamento de demanda, ou seja, quantos trabalhadores eu preciso para prestar determinado serviço, independentemente de qualquer coisa. Se eu contrato, por exemplo, 5 vigilantes para fazer a segurança de um órgão público, aqueles 5 vigilantes têm que estar lá. Ah, o Estado não está pagando, eu vou reduzir a quantidade de trabalhadores. Não, isso aí é ilegal. Você tem que buscar os mecanismos, como a Marielle falou, de pagamento do teu contrato, ou então você busca a rescisão. Você não pode jamais reduzir a quantidade de pessoal e exigir o mesmo pagamento, porque isso aí é uma fraude e que propicia desvio de recurso público. Pode até haver processo criminal. Doutor Marielle, quem pode ser responsabilizado? A empresa, o gestor? Existe um fiscal do contrato também? Existe. Tanto nesse decreto que nós mencionamos, né, de 2016, como na lei de licitações, como nesse acordo judicial que foi firmado, que eu estava mencionando aqui, com o Estado do Acre, esse acordo especialmente, né, que foi firmado com o Estado do Acre, salvo engano, em 2019, há a necessidade de que tanto o tomador do serviço é aquela pessoa que contrata o serviço da empresa. Tanto o tomador do serviço tem que disponibilizar um fiscal para fiscalizar se o serviço está sendo prestado da forma que foi referenciado na licitação, porque é feito um termo de referência, onde se coloca, por exemplo, a prestação de serviço de limpeza, ela não é apenas colocar um faxineiro para limpar. Então, tem que entregar material de limpeza, o material de limpeza ele é especificado. Volto, assim, estou sendo bem repetitivo, mas volto a falar, nós estamos falando de dinheiro público. Então, se você contrata, se você paga, se o Estado está pagando para que 10 pessoas desempenhem aquela função e que tenha material para o desempenho daquela função por 10 pessoas ou para aquela tal metragem e só 5 pessoas estão desempenhando, então o valor equivalente às outras 5 pessoas, alguém está sendo desviado para alguém. Então, isso. E aí tem que ter o fiscal tanto do domador do serviço, porque ele precisa verificar o quê? Paguei por este serviço, esse serviço está sendo prestado da forma que eu contratei, tem que ter o fiscal da empresa. Esse fiscal tem o poder também de dizer se está certo. Ele tem o dever. Esse fiscal ele não pode dirigir o serviço do terceirizado, ele não pode dizer diretamente como se o empregador fosse, como o serviço precisa ser executado, mas ele tem o dever,
tanto pelos princípios que regem a administração pública e ele como servidor público, de fiscalizar a boa execução daquele serviço. Então, e o que nós fazemos na esfera finalística dos nossos órgãos? É verificar o seguinte: esse contrato ele foi fiscalizado? Como é que ele foi fiscalizado? Vocês verificaram o quê? Vocês verificaram a quantidade de produtos que estavam sendo fornecidos? Na esfera trabalhista, a gente verifica o quê? A gente vai verificar os encargos estavam sendo quitados, o salário estava sendo pago no prazo. Então, tanto os servidores públicos, isso eu faço um alerta, até agradeço a pergunta, faço um alerta, que a gente sempre quando pensa nas terceirizadas, em responsabilidade, a gente pensa, responsabilidade do secretário, do governador, mas assim, você, servidor público, nomeado como fiscal de contrato, o seu nome é que está ali dando o aval, dizendo que aquele dinheiro público, que é carimbado para aquilo, ele está sendo... Ele está sendo dirigido, ele está sendo direcionado para a forma correta. Então, quando a gente persegue judicialmente, até administrativamente, a gente vai na cadeia inteira. Então, se o fiscal fiscalizou, por que ele não fiscalizou? E por que o superior hierárquico dele não observou? Então, infelizmente, nosso tempo aqui acabou, mas acho que deixamos bem explicada essa situação e principalmente o fato de que o governo, dia 12, já vai ter que entregar esse relatório e por 6 meses, esses órgãos, eu acho que eu contei 12, mais ou menos, vão acompanhar. Isso. Então, parabéns e torcer para que esse trabalho de vocês possa ajudar a população com o serviço e ajudar os trabalhadores. Muito obrigado pela presença. E aí nós vamos agora para um intervalo e nós voltamos já com o último bloco do programa. Nós vamos falar sobre Feira Solidária. Você que não gosta de ir ao shopping tem a chance de comprar num lugar bem bacana, com valor mais baixo, um presente de Natal. Já a gente volta com esse assunto.